Boa tarde. Dedicar o shiur de hoje, do da minha tia, Nurit Blima Bat Peron, Bat Avraham Alevi. Shlomo HaMelech, ele tinha 40 mil estábulos, em cada um deles ele tinha 4.000 cavalos. Poxa, Faz a conta? Não tá 14 difícil. vezes 4 não dá, tem que usar só potência de 10. 10 é. É 160 alguma coisa. É, Bom, são quantos zeros? 5, 6, é bastante. né? São acho que 40 12 mil zeros. Bom, vezes 4.000. putz, Faz a conta aí. 160 milhões. 160 milhões. Bom, Acho que nem existe essa quantidade de cavalo. no mundo? Acho Bom, assim traz o Midrash. Alguns números do Midrash não são precisos, não porque eles são imprecisos, e sim porque ele está falando uma quantidade espiritual. Em termos físicos, talvez era um número bem inferior, mas em conceito eram esses números. o que eles sentiam que fosse. Bom, mas com isso, Shlomo Melech ele estava transgredindo uma lei da Torá. E aqui vem um ponto muito importante. Shlomo Melech ele justificou e ele interpretou a lei da Torá da seguinte forma: vez que a Torá normalmente não dá as razões. Nesse caso, a Torá fala: olha, não tenha muitos cavalos, porque as raças boas vêm do Egito. Talvez o rei ele vai acabar levando o povo de volta para o Egito, que é uma proibição da Torá. Para isso não acontecer, Loyar Belossusim, ele não pode ter muitos cavalos. Ele tinha 12.000 cavaleiros, seria suficiente o número de cavalos. Podia ter alguns sobrando só para em caso de necessidade, Troca. mas ele falou: já que a Torá deu um motivo, e eu sei que eu não tenho esse risco, não vou voltar para o Egito, então, para mim, não tem esse problema. Aqui, então, foi um erro de Shlomo, quem sou eu para dizer, mas ele foi considerado um erro dele, porque não só que o próprio fato que ele teve tantos cavalos é uma transgressão da Torá, independente do motivo, o fato foi que uma vez que a Torá prevê que ele se vai acabar trazendo o povo para o Egito, ele acabou voltando, ele acabou levando uma turma para o Egito, justamente em função dos cavalos. E aqui veio uma regra muito importante, que quando a Torá dá para a gente um motivo, esse motivo que a Torá dá para a gente é uma fração de um motivo infinito. A Torá dá para a gente um motivo. Você entende por que não roubar, por que não matar? Você acha que você entende? Porque são leis morais, porque faz sentido. Na verdade, é a vontade de Hashem. E a vontade de Hashem supera qualquer razão. Então, mesmo que a Torá te dá um motivo, existe uma razão pela qual a Torá te deu esse motivo. A Torá podia te falar tudo como dogma, mas muita coisa a Torá faz questão de te explicar para você poder interiorizar ainda mais as mitzvot de Hashem. Para você fazer ela com mais vontade. Quando você faz ela, você entende, faz mais sentido para você, você interioriza os valores da Torá. Agora, mesmo quando você não entende o motivo, ou mesmo quando você acha que esse motivo não se aplica a mim, essa lei ainda continua. Uma lei bíblica é assim, mas mesmo uma lei rabínica. Então, muitas leis que a gente tem hoje em dia, os sábios estabeleceram para que talvez você não chegue a fazer uma outra coisa. Ah, comigo não vai acontecer. Então, eu não toco no dinheiro porque talvez vou chegar a fazer negócios, vou chegar a escrever. Ah, não vai, comigo não vai acontecer. Hoje em dia isso não se aplica. Não tem essa, hoje em dia não se aplica. Hoje ninguém escreve mais, vamos supor. A lei continua sendo vigente. As leis da Torá são leis atemporais, e apesar de que existiu, talvez historicamente, algum motivo pela qual ela foi decretada, ainda assim a lei continua. São pouquíssimas, talvez raras leis rabínicas que foram feitas temporariamente, e depois que o motivo ele deixou de existir, ela deixou de existir a aplicação prática dessa lei. Mas a maioria das leis, falando aqui das rabínicas, nunca deixaram de existir. Mesmo que o motivo original deixou de existir, ainda assim a lei continua. Porque essa é uma lei divina, é uma lei de Hashem. Simplesmente os sábios foram aqueles que se conectaram com a vontade de Hashem naquele momento e eles instituíram uma lei que era para acontecer independente daquele motivo. Também se você diz que essa lei não vale mais e tal, porque você tá dizendo que você entende mais do que Deus. Né? Não, isso não vale mais. Não, Deus é uma ordem, então Sim. está dizendo, não, eu entendo mais do que Deus. Tem uma lei para Shabbat Hanan,
A Torá fala, você não pode nem acrescentar, nem subtrair. Então, alguns perguntam, peraí, não pode subtrair. Não entendo. Se eu quiser fazer a mais, qual o problema de fazer a mais? O que significa fazer a mais? Fazer a mais não é embelezer uma mitzvah. Por exemplo, ficar mais tempo dentro da sua casa, ficar mais tempo com o tefilim. Mas acrescentar seria colocar 5 parashiot do tefilim em vez de 4. Colocar em 5 pontas do tzitzit, colocar as franjas. Isso é acrescentar. Qual o problema de eu acrescentar? Na hora que eu acrescento, eu já estou dizendo que aquela lei não é absoluta. No momento que eu posso acrescentar, eu posso acabar tirando também. Existe uma lei, que se aplica nas leis do kashrut. Quando você vai abrir um animal, por exemplo, pensa se está kasher, não está kasher, então pode acontecer que algum membro interior, algum órgão interior dele, ele está dobrado. Igual que alguém nasce com um dedo a mais. Então, um membro a mais é considerado como se fosse um membro faltando. Se aplica as mesmas leis. Nem todo membro faltando, ele coloca o animal na categoria de treifá, de impossibilitado, de impróprio. Mas todo aquele que faltando é um problema, um a mais também é o problema. Porque um a mais é igual faltar um. Já tem uma anedota famosa de que uma vez um cara chegou, pediu emprestado para o vizinho dele, pediu para ele emprestado um copo, tá bom? Aí o dia seguinte ele volta e devolve para ele 2 copos iguais. O que aconteceu? Falou, deu a luz. Esse cara tá valendo a pena. Dia seguinte ele pede uma jarra, devolve 2. A cadeira, devolve 2 idênticas. Um dia ele pede para ele uma menorá de prata. Aí passa alguns dias, ele não devolve. Falou o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu. Morreu. Como assim morreu? Bom, se pode dar luz, pode morrer. Mas o conceito é o mesmo. Coisas que são absolutas não pode ser duplicada nem subtraída. Então, as leis da Torá elas são atemporais. Quando o Shlomo HaMelech ele cometeu esse erro de falar, bom, já que a Torá colocou o motivo, normalmente a Torá não coloca o motivo, já que a Torá colocou o motivo, então, para mim não se aplica. Primeira coisa, acabou se aplicando. Mas mesmo que não se aplicasse e ele não tivesse voltado para o Egito, ainda assim é uma lei da Torá, é uma lei da Torá. Você não pode usar nem a própria razão da Torá para falar que esse caso não se aplica. Mas naquele caso de Ruth, que era moabita e não sei o quê, também foi uma interpretação Calma. pontual, só daquele Toda, tempo, ou temporal daquele tempo. sim, sim. Mas toda a Torá foi dada e ela está aberta para a interpretação, que a Torá foi transmitida Sim. com essa interpretação. Então, se a própria lei da Torá se descobriu, por exemplo, que talvez só naquela geração se aplicar, então não é que se mudou depois. Essa foi uma lei desde o princípio temporário. Isso pode acontecer. Algumas leis se aplicaram unicamente em determinados momentos. Por exemplo, a gente viu agora de que enquanto o Beit HaMikdash não foi construído e o Mishkan de Shiloh tinha sido destruído, eles podiam fazer altares caseiros. Depois passou a ser proibido. Ah, ou pode ou não pode? Não, pode ser que a Torá proíbe ou permite certas coisas em certas épocas. Na época do Beit HaMikdash, você tem muito mais leis, muito mais proibições. As leis agrícolas são de regra da Torá e assim por diante. O fato de você ter uma lei específica para determinada época, tempo, isso não diz que aquela lei não é absoluta. A lei é absoluta para determinado tempo. Você só não pode acender fogo no sábado ou no Yom Tov. Ah, mas dia de semana pode, não tem problema. Isso não compromete a lei. Então, se a lei já foi prevista inicialmente, que ela foi feita para essa primeira geração, tudo bem. Então, você não está comprometendo a lei. Ela já foi feita desde o início dessa forma. Agora pode estudar a Torá. E agora, Shlomo HaMelech ele vai começar os preparativos para a construção do Beit HaMikdash. Shlomo HaMelech, a gente falou, ele vai demorar alguns anos, ele não vai construir de cara o Beit HaMikdash. Motivo para isso é que passaram os primeiros 3 anos, até só no 4º ano que ele começou a construir o Beit HaMikdash, os primeiros 3 anos foi considerado um atraso de Shlomo, mas ele tinha, de novo, ele tinha uma justificativa.
Ele queria primeiro garantir a paz do seu reino. Ele queria que seu reino estivesse estabelecido. Ele queria estabelecer economicamente, militarmente, o seu reinado. Sem isso, ele achava que ainda não chegou o momento de se construir o templo. De novo, para a grandeza do Shlomo, isso foi considerado um erro. Ele fez isso, Leshem Shamayim, com uma boa intenção, mas aqui a gente vê mais um conceito. A ideia não é criticar Shlomo, e sim a gente aprender de que se você tem uma mitzvah, faça ela imediatamente. Não, mas se eu esperar um pouco mais, eu vou fazer ela melhor ainda. Deus não pediu para ser melhor, ele pediu para você fazer. Mitzvah ba'aliatcha altach mitzena. Uma mitzvah que vem para sua mão, não torne ela, dizem nossos sábios, chametz. O que é chametz? Passou 18 minutos, já virou chametz. Já virou levedado, virou pão, e aí não vale mais como matzah. A mitzvah tem que ser feita imediatamente. Você não pode perder, não pode piscar os olhos. Ah, mas eu tenho uma mitzvah agora para fazer, uma outra para fazer. Então, tem situações que você fala, às vezes uma mitzvah, ela tem prioridade do que a outra. Mas muitas vezes, quando você fala, não, não vou fazer essa, você encontra um pretexto de uma outra mitzvah, mas na verdade, se você quiser, você consegue fazer as duas. Dá para você fazer as duas. É só você não piscar. A famosa história do Arisa, Ari Kadosh, ele estava em Tzfat, faltava alguns minutos para o Shabat, ele vira para os alunos e fala, vamos para Jerusalém. Quem quer passar Shabat em Jerusalém? Com o tempo que eles tinham, nem de avião, helicóptero eles conseguiriam chegar. Tem que pegar o Kvish 6, né, a estrada número 6, e não dava, muito menos naquela época. Não, Arisa, Ari Kadosh, cabalista, Tzfat. E aí os alunos entenderam que era uma coisa fora do comum, mas falaram, tudo bem. A lei diz que você, antes de sair do Shabat de casa, tem que consultar a esposa. Eles falaram, deixa a gente só consultar a esposa. Aí ele vira e fala, vocês não sabem o que perderam. Era uma chance de Mashiach chegar. A gente ia junto pelas nuvens para Jerusalém. Não sei se ele falou as nuvens, mas a gente ia passar Shabat em Jerusalém. E Mashiach ia chegar. Vocês titubearam, perdemos a chance. Aí você vai perguntar, peraí, a lei diz que você tem que escutar, perguntar para a esposa. Sim, mas se você tem rabino-chefe, mestre, como Arizal, te falando vamos, nem para cumprir uma outra alahá, tá, mas eu preciso pedir. Vamos é vamos. Você não pode titubear. Você tem uma mitzvah na tua frente, você faz a mitzvah. Você não espera, você não vai. Não, mas tem uma outra. Faz a mitzvah. Faça a mitzvah o quanto antes. A história do cavalo estava com muita carga, os alunos ficaram discutindo, estavam estudando, não é? Tinha um cavalo com um sujeito com muita carga, cara. Aí ele entrou, né, na yeshiva pedir ajuda, Ah, né? Aí só que os alunos estavam estudando, né, cara? Será que estava vale? afundado Não na vai? lama. Hã? Estava afundado na lama. A carroça dele estava afundada na Estavam lama. discutindo se podia salvar ou não, tal. Quando decidiram salvar, o cavalo não tinha morrido. Essa história. Tem a outra da Agmará, que ele anda. E a pessoa fica de sacar para ele. Sim, boa. Isso. Espera descarregar o cavalo. Isso, aí sim. Essa é a história. E aí, fala, termina. Ele descarregou o cavalo e a pessoa caiu morta. Sim. E a história é triste depois. E por isso, quando a gente anda, a gente deve andar com a mão no bolso. Por que andar com a mão no bolso? Assim que você vê uma pessoa necessitada, você já tira na hora e dá para ele. Ele pediu para Hashem para cortar as mãos dele. Sim. Boa, bem colocar os pés no sal para as formigas não subirem nele. Ele pediu isso. Só pela demora que ele teve. Coitado. Imagina. Boa, bem lembrado. Então, quando tem uma mitzvah, a gente faz na hora. A gente não atrasa. Então, se ele tinha o Beit HaMikdash para construir, ele tinha que ter construído imediatamente. Ah, mas eu tenho um bom motivo. Beit HaMikdash, a casa de Deus, tem que estar bonita, tem que estar... Não quer dizer que você tem que fazer mal feito. Mas você já tem que começar a se ocupar imediatamente. Ele já tinha os projetos prontos, ele já deveria começar já a movimentar as coisas para conseguir construir o templo. Shlomo HaMelech, ele tinha muitas habilidades. Ele era cientista, excelente. Uma vez que ele tinha todo o conhecimento que a gente falou, da Torá, etc. Ele era um excelente administrador, ministro da fazenda, um construtor, arquiteto. Ele tinha todas as habilidades possíveis. E agora ele precisava de fornecimento de madeiras e
pedras para poder construir o Beit HaMikdash. Então, naquele momento, ele se vira para um povo que ficava no norte de Israel, que era o reino de Tzor, Tiro, em português, e ele vira para o Hiram, que era o rei, que esse rei já era amigo do rei David. Ele vai pedir para ele fornecer essas madeiras, que grande parte dessas madeiras era o cipreste e o cedro do Líbano, que com esses ele ia construir o Beit HaMikdash. Na verdade, no Beit HaMikdash você vai ter pedras expostas e madeiras não expostas. Vai ter madeira nas estruturas, mas as madeiras não estão expostas no Beit HaMikdash. No templo móvel que tinha no deserto, ele era puramente madeira. Esse aqui, do Beit HaMikdash, ele era agora com madeira, mas exposta, se só tinha as pedras. Mas precisava de bastante materiais, inclusive para os próprios Keilim do Beit HaMikdash, alguns deles eram feitos de madeira, mas eram, por exemplo, o Aron HaKodesh era feito de madeira, e era banhado a ouro. Então ele manda uma carta, ele manda uma mensagem para o Hiram, e ele fala para eles, olha, meu pai, e toma cuidado, ele fala, meu pai em vida quis muito construir o Beit HaMikdash, só que ele estava muito ocupado e ele não conseguiu construir. Foi isso que aconteceu? Não. O que tinha acontecido? Não, ele estava ocupado, mas Hashem que disse para ele Hashem falou para ele não construir, só que Shlomo, para não desprezar o pai dele, falou, olha, meu pai quis construir, Deus não deixou, o que aconteceu? Por que será que ele não deixou? Não, ele não vai falar nada negativo do pai dele, muito menos perante esse rei gentil que não tinha nada a ver com a história. Ele falou, meu pai queria muito, de fato ele queria, e ele não pôde, e ele estava muito ocupado. Estava ocupado com as guerras. Com as guerras, etc. Então ele não conseguiu fazer, ele não desprezou o pai dele nesse detalhe. E essa casa que eu vou construir para Hashem, não pensa que Hashem está só nessa casa, Hashem está em todo lugar, mas ele decidiu e ele quer um lugar para ele estar mais presente aqui na Terra. E para isso a gente precisa de ajuda. A gente não é tão especialista em cortar lenhas como o povo de Tzor, e nem como o povo de Sidon. Sidon, certo? Que ambos estão sob o seu governo. Então eu peço que você me ajude. Mas como que ele redige essa carta? Ele escreve essa carta com uma eloquência e com uma forma muito respeitosa e muito sábia. Ele primeiro menciona o David HaMelech, que era amigo dele. Ele fala que essa casa não é para mim, é para Deus. E ainda ele fala que nós vamos pagar por isso. O que ele quis dizer que a casa era para Deus? Não está fazendo favor para mim. A casa de Hashem é de Hashem. Se você quiser ajudar, tudo bem. Se quiser ajudar, Hashem está de olho. Ele que vai. Patrícia. Ele não era Yud. Mas ele que vai acertar as contas com aqueles que o ajudam ou não. Então, se você tá junto, muito bem. Se não está junto, toma cuidado, em outras palavras. Essa foi a maneira que ele fez deixou uma pequena deixa para ele. E aqui outro ponto bonito, que a vontade de Hashem, ela sempre vai se concretizar. Com você, sem você, ou apesar de você. Quando Mordecai ele vira para Esther e fala, olha, vai lá conversar com o rei, porque ele fez um decreto para matar todos os judeus, etc. Não, mas eu não posso entrar, já faz 30 dias que ele não me chama. Faz 30 dias que ele não me chama. Aí ele vira e fala, saiba o seguinte, a salvação de Deus vai vir de outro lado. Que nós vamos ser salvos. Com você ou sem você. Se você enxergar essa oportunidade que Hashem te deu de você ser a rainha, você vai estar dentro do barco, você foi uma ferramenta na mão de Hashem e você ajudou o povo judeu, você vai ser salva junto. Se você se recusar, não tem problema. Hashem vai mandar a salvação de qualquer jeito. Com você ou sem você. Ou apesar de você. E ela entendeu, então, a mensagem, ela foi lá e tomou atitude corajosa e a salvação veio através dela. Uma mensagem para a gente muito clara de que a vontade de Hashem vai acontecer. Com você, sem você ou apesar de você. A única escolha que a gente tem
é se você quer participar ou não. Então, se alguém chega e pede, se dá cá para fulano, alguém está precisando, vai se conseguir de qualquer jeito. A mitzvah vai ser feita. Deus quer que fulano seja ajudado. Espero. Bezrat Hashem. Agora, você pode participar com teu dinheiro ou não. É a tua escolha. Essa é a única escolha que a gente tem. O resultado final, a gente não tem escolha. E o rei da Pérsia, o que tinha? O que vai acontecer, o resultado final não cabe a gente. O que cabe a gente é decidir se a gente vai participar ou não vai participar. Ação. E é isso que o Shlomo Amelech mandou essa mensagem para esse rei. Mas às vezes a gente não sabe que o que vai acontecer no final. Não. Que a gente tem que tomar alguma decisão. A pessoa não sabe, tem que fazer isso. A única decisão que nos cabe é fazer a mitzvah ou não fazer a mitzvah. Não. Fazer mitzvah sempre faz, mas às vezes é uma outra coisa que não sei. Sei lá. Quando você tem algo tão claro como a construção do Beit HaMikdash, faz ou não faz? É claro. E Yetzirah vai te dizer, não, guarda esse dinheiro para investir mais, no futuro você vai poder ajudar mais gente. Eu sempre tenho uma desculpa muito bonita, muito nobre. Mas, fala. Uma dúvida. Por exemplo, nesse caso do rei. Se ele, historicamente, a gente vê que só para Barrot traz várias situações onde um goi ajuda em Yehudi e esse é beneficiado. Sim. Na Parashá dessa semana diz que todos os habitantes, as pessoas do mundo vão ser beneficiados pelos Bnei Israel. Sim. Se uma pessoa ajuda nesse interesse, tem valor? Sem ser ajudar com interesse? Tipo assim, eu vou ajudar o Yehudi porque eu sei que se eu ajudar o Yehudi, vou tá dar ótimo, bem. Tá ótimo. Ajudando tá valendo. Mesmo que tivesse intenção. Ajudando tá valendo. Tem formas e formas de ajudar, mas você ajudando, especialmente tudo que se trata de ajuda, você tem que pensar no beneficiário. Então, para esse rei, isso é maravilhoso. Ajudar Shlomo. Claro que é assim. Claro que é assim. E foi. Mas em muitas mitzvot, você fala, depende muito da tua intenção, quando você reza, etc. Quando se trata de ajudar alguém, o mais importante é a ação. Por isso, os Hassidim dizem, uma explicação hassídica, por que nos faz brachá para tzedakah? Que até se fazer a brachá, nem se falou da história, até se descarregar o burro, o cara já foi embora. A melhor das hipóteses. Por que o rei da Pérsia foi morar em Jerusalém? Não, o rei da Pérsia não foi morar em Jerusalém. Ele saiu, ele perdeu o trono. Não, ele ficou lá. Eu li. E aí, o rei de Tzor, ele fala, nós moramos perto do Mediterrâneo e nós temos uma falta aqui na nossa terra, que o que nos falta é trigo. Então, se você puder ajudar a sustentar os meus funcionários enquanto eles trabalham, eu agradeço muito. O Shlomo não pensou duas vezes, então eles fizeram esse acordo que ele fornecia para ele trigo, cereais e azeite, e com isso eles iam, enquanto eles trabalhassem para o Beit HaMikdash, eles estavam ganhando essa troca por troca de mantimentos. Hiram, ele teve um pouco de orgulho nessa obra, né? Eu estou ajudando a construir o templo, e o Midrash traz que Hashem falou para ele, não se engane, porque esse prédio um dia vai ser destruído. O que é essa mensagem? Os reis na época, até hoje, se acham deuses. Até hoje. Políticos, etc. Então, o Shlomo Amelech, ele teve várias trocas de mensagens com ele, onde ele foi introduzindo para ele o conceito que existe um único Deus. E a gente, apesar de todo o poder, ou quase absolutista que eles tinham na época, que assim era o formato que os reis tinham, esse era o modelo que eles tinham, você não deixa de ser um ser humano de carne e osso, e vai terminar embaixo da terra como todos os outros. Então esse orgulho dele era um resultado, na verdade, da própria maneira dele ter sido educado e como ele se imaginava. Ele acreditava, sabe como que é, né? Tinha uma mãe judia que ela falava, meu rei, meu Deus, para o seu filho. E aí, grande parte do mundo acabou acreditando nisso, que ele era Deus, etc. A mãe judia falava para ele. Entendeu ou não? Não, demorou, mas tudo bem. Um rei tem os seus méritos. Tem muitos méritos. O mérito de um rei dele ser uma ferramenta na mão de Hashem. Tanto que a gente faz uma grande ferramenta. O David Amelech falou para o Shlomo, você vai ser grande enquanto você servir a Hashem. Ou seja, a sua grandeza só foi dada para você poder servir melhor a Hashem. E essa maneira que a gente deve se enxergar.
Não é para a gente ser humilde, com a falsa humildade, pensar, não, eu sou bobo, eu sou burro, eu sou pobre, sou incapaz. Não, eu sou muito capaz, eu sou muito inteligente. Mas a única capacidade, quem me deu foi Hashem, e o único propósito dessas capacidades é para eu poder servir a Hashem melhor. Concluir com uma frase bonita que eu ouvi, tento aplicar dentro do possível, mas quando alguém te dá um elogio, é raro, né? Mas quando alguém te dá um elogio, você fala, uau, quão grande é essa pessoa que parou para me elogiar. A maioria das pessoas não tem essa humildade de vir elogiar. Mas mais do que isso, quando alguém te elogia, fala, bom, se alguém falou que eu sou rico, supor, um exemplo muito mundano, muito quantitativo, quer dizer que eu tenho muita tzedakah para dar. Se alguém falou que eu sou bondoso, quer dizer que eu tenho muito mais chesed para poder fazer. Se alguém falou que eu sou inteligente, então eu tenho muita inteligência para poder compartilhar. Isso não é um motivo de orgulho. Isso é, na verdade, uma missão muito grande que eu tenho. Então, quanto mais te elogiam, mais ainda você tem que pensar, uau, a Hashem me deu isso? Eu talvez não tinha percebido eu mesmo. Mas se os outros estão percebendo, então quer dizer que realmente a minha missão é muito maior. Isso te torna mais humilde para você poder fazer a vontade de Hashem. E o sonho da rainha Esther era